Meus irmãos, servo de Deus, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe vocês nesta grande oportunidade que Deus acredita sobre nós, né? Como é que estão? Como é que estão? Hoje no cancelamento da nossa aula necessário, né? E devido à força maior aí, como eu já acabei de dizer, não é nada tão sério, mas pode ficar. Então, devido coisa de academia, irmão, faz parte. É que dessa vez não há uma dor lombar, não sarou. Então há uma necessidade de tomar medicamento, mas também ficar parado. Como eu tô vindo aí de 2 semanas de muita correria, então hoje eu resolvi dar essa parada aí e cancelar essa nossa aula. Mas hoje eu quero aqui nesse vídeo, nesse pequeno vídeo aqui, fazer alguns comentários sobre o que nós estamos estudando e num ponto chamado aí de santificação, né? Eu tô aqui com a nossa apostila e na página de número 24 da doutrina cristã da salvação eterna, que está o termo santificação, a qual nós já abordamos aí, trouxemos o assunto de alguns significados da palavra kadosh, né, e o seu conteúdo muito, muito poderoso, por sinal, e há uma grande necessidade aí de um aprofundamento do conhecimento sobre esta palavra, o que ela diz, o que ela condiz, e as aplicações que ela faz, ok? São aplicações muito poderosas. E a gente tem que ter aí um certo entendimento daquilo que está acontecendo. Então, hoje eu gostaria só de fundamentar mais, enraizar mais ainda este assunto, porque é a necessidade de todos, é a necessidade de todos nós. Então, nossa escola aí, o ITS, Instituto Teológico Salvos, estamos nesse comprometimento, nesse aprendizado necessário. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma debilidade muito grande nesse sentido dentro da igreja. E aquilo que eu já comentei com vocês, há uma necessidade, irmãos, de ouvir e do praticar. Não tem como a gente só aprender o que é certo, não praticar o que é certo. Ouvir o que é certo, não praticar o que é certo. Isso tem conturbado, trazido muita confusão, muita bagunça. Consequentemente, há uma necessidade de mudança pessoal, mudança de vida. Não é só aprender para poder ensinar, ou para pregar, ou para ficar bom de Bíblia, do conhecimento, não é só isso. O grande propósito da palavra de Deus é a gente aprender e pôr em prática na nossa vida, para depois a gente poder também passar. Então, esse termo santificação, ele é algo muito, muito necessário nos dias de hoje, tá? E eu gostaria que vocês buscassem mais conhecimento acerca disso. Eu quero tratar de alguns assuntos aqui, separei alguns versículos aqui. Depois eu gostaria que você anotasse, como você está no vídeo, você pode pausar o vídeo, você pode voltar, enfim, mas eu gostaria que você marcasse esses versículos, porque é uma necessidade aí da gente depois colocar ele em sala de aula, tá bom? Aproveita, eu não sei se você já entrou nesse canal, esse canal eu vou começar a movimentar ele, tá? A gente vai movimentar esse canal devido à necessidade, pedidos de muita gente. Eu sei que é mais um trabalho, mas tem pessoas hoje para me ajudar a fazer isso. E a gente vai movimentar esse canal. Então aproveita que você está aqui, dá uma curtida nesse vídeo e se inscreva no canal. Se inscreva aí, aproveita aí, faça aí se inscreva nesse canal que você vai receber, ative o sininho, não esqueça disso, inscreva no canal, ativa o sininho, dá um like, faz um comentário aí acerca da aula também, e aí nós vamos engajar mais esse canal e ele vai ser usado para esse princípio. Reflexão, alguma aula e coisas a mais aí que vai passar, tá? Eu sou o pastor Robson Souza, esse aí é o canal necessário. Vamos mudar algumas coisas que precisam, mas nos demais aí você vai ajudando a gente. Porém, o objetivo aqui hoje é a gente fundamentar o que nós estamos vendo na sala de aula. O assunto necessário que é falar de santificação. Então, caderno aí, caneta, marque esses textos, tá? Porque vai ser de total importância para você. Você já conhece aí, mas talvez você não tenha referência desses textos aqui. Eu estou aqui com o computador meu aberto, alguns livros aqui na frente também, não dá para me mostrar tudo. Estou fazendo uma transição aqui, umas mudanças, justamente por causa dos vídeos que a gente vai começar a publicar, tá bom? Você percebeu que o áudio ainda não tá bom, porque eu não estou ligado no microfone, estou falando direto no microfone do celular. A luz ainda não tá boa, porque, como eu disse para você, eu estou mexendo aqui, vou mexer lá na igreja também, um local, porque tem muita gente pedindo bastante aulas, então a gente vai trabalhar bastante isso aí. Tá bom? Ó, um primeiro texto aqui é de João, capítulo 17, verso de número 17 também. E nós estamos falando de santidade, ok? E o texto diz: santificai-vos na verdade, a tua palavra, ela é a verdade. Um texto bem conhecido de toda a igreja, João, capítulo 17, verso 17.
Temos também no próprio João, no capítulo 17, o 18 e o 19. Tá? Assim como me enviastes ao mundo, eu vos enviei ao mundo em favor deles e me santifico. Olha isso. Para que também eles sejam santificados pela verdade, tá? 1 Coríntios capítulo 6, verso de número 11. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Texto aí muito forte também para fundamentar. E tem outros bastante, mas eu gostaria, marque esses textos aí. Estamos falando de santificação, ok? Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Efésios capítulo 1, verso de número 4. Ainda na carta aos Efésios, capítulo 2, verso 19, portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, tá bom? E marca aí a referência, depois você lê, senão a gente vai ficar aqui muito tempo só lendo o texto, mas 1 Coríntios, né, capítulo 1, verso 2 e 3, temos também aí Hebreus, capítulo 12, verso de número 14, Levítico, aí Antigo Testamento aí, ó, 20, verso de número 8. 1 Pedro, primeira carta que Pedro escreveu, capítulo 1, verso 14 ao 16. Depois você dá pausa, eu volto para você marque esses textos no seu caderno de estudo aí. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, verso de número 4, tá? Gálatas 5, 19 e 25 e por aí vai. Entre outros tantos textos. E tem aqui um comentário até interessante sobre a palavra santificação, que nós estamos falando bastante, abordando ela. Cuidado, deixa eu pegar aqui um livro aqui. Por sinal, algumas pessoas eu indiquei esse livro, tá? Teologia, talvez você está vendo aí ao contrário, Teologia Sistemática, tá? Teologia Sistemática Contemporânea, um material fundamental aí, ele aborda bastante assunto. Barato, algumas pessoas do nosso curso já adquiriu, e é um conselho você adquirir aí este livro, né? Teologia Sistemática Contemporânea, tá bom? Tá aqui a capa dele aí para você ficar bom da palavra de Deus. Eu tenho aqui uma gama de material aqui, irmãos, mas... deixa eu ver. Tá, eu vou indicar algo aqui para tua vida, muito poderoso, ó. Materiais baratos, ok? E de fácil compreensão. E vai edificar a sua vida, vai edificar aí a sua trajetória. Deixa eu pegar aqui. Tá. Por que eu vou indicar isso aqui? Porque há uma necessidade de santificação, certo? Só que nós estamos falando de santificação, não é algo pessoal somente. Exige uma dedicação e uma busca pela intimidade com Deus, Deus Santo. E através da oração, só através da oração é possível essa intimidade com Deus. Então, eu vou aqui, ó, indicar algumas coisas para você. É um kit, eu não vendo, tá bom? É só para você procurar aqui. Eu tenho alguma edição aqui de Edward M. Bowles. Depois eu tiro uma foto e envio para vocês. Ó, a realidade da oração, tá bom? É um kit, tá? Esse é o primeiro. Homens de oração, ok? Top de linha também. Propósito na oração, tá bom? É um kit, faz parte do mesmo book. A arma da oração, tá bom? A necessidade da oração, olha aí. Os fundamentos da oração. Então, são materiais que vai edificar a sua vida e o seu conhecimento. Olha isso, tá? São pequenos, livros pequeninos, ó, pequenos. Mas o conteúdo é muito poderoso para falar de oração, necessário para nós aí, que não há santificação sem oração. Cresça no conhecimento, busque por conhecimento aí desses materiais baratos, irmãos, e que dá para você degustar várias vezes, ficar bom desse material aí, ok? Aqui uma necessidade que, tem algumas coisas aqui necessárias para você. Eu tenho materiais aqui antigos, tenho muito material aqui antigo, tenho muito material, deixa eu ver se consigo dar uma virada aqui, se eu virar aqui vai bagunçar, depois eu mostro para vocês. Tem muito material novo e eu compro muito livro antigo, às vezes eu vou encontrando aí, tá? Mas enfim, esses materiais que eu te mostrei
e essa aqui, teologia sistemática. Ó, eu vou dar uma lida aqui no ponto da teologia sistemática para você ver que material poderoso sobre santificação. É uma obra sobrenatural de Deus. Pega isso, ó. Alguns têm a noção errônea de que santificação consiste meramente no alongamento da nova vida, implantada na alma pela regeneração. Nós falamos disso. De um modo persuasivo pela apresentação de motivos à vontade. Mas isto não é verdade. A santificação consiste fundamentalmente, primeiramente, em uma operação divina na alma, pela qual a santa disposição nascida na regeneração é fortalecida e seus exercícios santos são incrementados. É essencialmente uma obra de Deus, que até onde ele emprega meios, o homem pode e dele se espera cooperar pelo uso próprio desses meios. A Escritura claramente exibe o caráter sobrenatural da santificação de diferentes maneiras. Ela a descreve como uma boa obra de Deus, como um fruto da união da vida com Cristo, como uma obra que é forjada no homem de dentro e não na qual, por essa mesma razão, não pode ser uma obra de homem. Não é coisa nossa, tá? E fala de sua manifestação nas virtudes cristãs como a obra do Espírito Santo. Nunca deve ser representado como um processo meramente natural do desenvolvimento espiritual do homem, nem trazido ao plano de uma mera obra humana, como é feito em grande escala na teologia liberal moderna. Consiste em duas partes. A mortificação do homem velho, ou o corpo, né, o pecado em si. Segunda parte, a vivificação do novo homem. Então, olha só que a santificação, esse aqui é um ponto fundamental que eu queria frisar para vocês aí. Ela tem esses dois fundamentos. Vamos tratar. Eu posso usar fundamento? Essas duas partes, fundamentos, assim. Primeiro, a morte do velho homem. Segunda coisa, o nascimento do novo homem. Então aqui coloca em termos técnicos, né? A mortificação do homem velho, o corpo do pecado. E ele traz o título assim, ó. Este termo escriturístico, né? Denota o ato de Deus pelo qual a poluição e corrupção da natureza humana resultante do pecado é gradualmente removida. É constantemente representada na Bíblia como a crucificação do velho homem e é assim relacionada com a morte de Cristo na cruz. O velho homem é a natureza humana até onde ele é controlado pelo pecado. Romanos capítulo 6, verso 6, né? Gálatas 5, 24 e por aí vai. No contexto da passagem de Gálatas, Paulo contrasta as obras da carne e as obras do Espírito e diz: e os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Isto significa que no vaso desses o Espírito ganhou predominância. E tem o ponto 2, que é a vivificação do novo homem criado em Cristo Jesus para boas obras. Então aí começa o processo de santificação. Nós temos um problema em lidar com isso, por quê? Muitas pessoas acham que o processo de santificação é um desenvolvimento pessoal e humano, aonde não cabe isso. A regeneração, algo necessário para todo homem, ela vai acontecer. Consequentemente, a santificação, que é um processo, mas só em Deus. Por isso eu apresentei para vocês aqui fundamentos de oração, né, princípios de oração, para que você entenda que há uma necessidade de crescer nesse nível de intimidade com Deus, de oração, para que você alcance, através de um processo, a santificação. Processo é algo gradativo, não vai acontecer de momento, não vai acontecer na hora, não é algo ali só para aquela hora. O processo da santificação, ele é todo momento. Mas isso só é possível se estivermos em Deus, tá? Isso só é possível se estivermos no Senhor. Caso contrário, fica corrompido o sistema de santificação, porque é impossível o homem santificar-se a si mesmo, visto que nós somos uma natureza, nós temos uma natureza totalmente caída, totalmente irregenerada, mas uma vez cedendo às vontades do Senhor, rejeitando o velho homem para que o novo homem nasça em Cristo, essa regeneração acontece, a santificação se torna um processo natural por causa da palavra, não é algo pessoal. Se torna natural por causa de Deus, por causa da sua presença, por causa da intimidade com o Eterno, mas nunca no sentido homem, no sentido humano da coisa. Então precisamos de um processo de santificação. Estava aqui comentando algo aqui, daqui a pouco eu acho aqui para te mostrar, tá? Mas há uma necessidade dessa santificação pessoal, cada um de nós. Isso é cada um de nós. Por quê? Porque estamos vivendo um período, como eu disse a princípio, no início, muito ouçam bastante, as mensagens estão aí, os ensinos estão aí, a teologia está aí, mas não há uma busca por essa santificação pessoal.
Quando eu prego santificação, quando eu ensino sobre ela, eu estou, na verdade, passando ela para terceiros, passando ela mais à frente e nunca aplicando a mim mesmo. Ou seja, não serve para mim, mas serve para todo mundo. Com isso, nós estamos vivendo um momento das pessoas que estão cada vez mais afastadas de Deus, com as suas vidas cada vez menos no altar, buscando as suas próprias vontades, realizando seus próprios desejos, praticando seus atos, agradáveis ou não a Deus, e, consequentemente, não há uma santificação aí projetada para a salvação eterna. Se é um processo, eu preciso ser praticá-lo. Se é um processo, eu preciso colocar em prática. Se é um processo, eu preciso entender que tudo isso aqui precisa ser evidenciado. A palavra de Deus é a fonte inesgotável de tudo aquilo que nós precisamos. A palavra de Deus é a fonte inesgotável de tudo aquilo que nós almejamos. Portanto, há uma grande necessidade. Igreja, sala, salvos, você daí da teologia, há o crescimento na graça do Senhor e no conhecimento da sua palavra. Mas a prática, ela é necessária. Porque não basta eu conhecer e isso ficar só no campo do conhecimento. Eu tenho que praticar essas atitudes. Portanto, você que está me ouvindo aqui agora, que eu tenho certeza que está me ouvindo, procure trazer esta palavra para você, não só como um aprendizado, com uma doutrina teológica ou como uma explicação bíblica ou da palavra de Deus. Não faça só isso, mas traga para dentro de você um processo de santificação que vai gerar em você a aproximação da graça, a aproximação do trono. Ontem nós falamos na nossa igreja, ontem foi dia 4, né? Foi a nossa Santa Ceia, que foi uma bênção, uma maravilha de Deus. Nós falamos sobre o nosso Getsemane, né? Um momento de preparação que Deus tem para cada um de nós. Então, há uma necessidade de cada um de nós carregarmos a nossa cruz, mas o processo de santificação é necessário, tá bom? E eu gostaria que vocês descessem mais nessa aula, nessa matéria, porque estamos tendo dificuldades de pessoas santas, santificadas em Deus, em nosso meio. A obra de Deus, irmãos, ela não pode parar. A obra de Deus não pode ficar só no campo filosófico. A obra de Deus não pode ficar só no campo teológico. Ele tem que ficar no campo aplicativo pessoal. É uma grande necessidade, tá? Uma grande necessidade. Eu tenho aqui um comentário que nós fizemos na sala de aula, mas eu gostaria de repetir ele na página de número 25 da Doutrina Cristã da Salvação, que diz assim: o instrumento usado pelo Espírito Santo para operar a santificação é o mesmo que é usado para a regeneração, ou seja, o Evangelho. Nós falamos sobre isso. O Evangelho. Deixa eu ver se eu acho aqui um ponto aqui. Tá. Isso aqui é muito forte que eu quero comentar com você, ó. A santificação, ela afeta o homem inteiro. Corpo, alma, intelecto, afeições e vontade. Repito, marque isso. Marque esse ponto aí, tá? Ela afeta o homem inteiro. Corpo, alma, intelecto, afeições e vontade. Vou fazer um breve comentário, tá aqui, que eu fiz questão de anotar. Muito forte. Em vez de eu passar a apostila para vocês, vocês conseguem absorver, assiste o vídeo quantas vezes você quiser, aí eu volto a pausa, para você entender esse princípio aqui, sobre atingir o homem inteiro. Isso decorre da natureza do caso, porque a santificação toma o lugar da vida íntima do homem, no coração. E isso não pode mudar sem mudar o organismo inteiro do homem. Se o íntimo do homem é mudado, também a sua periferia da vida tem de sofrer mudança. Se dentro de mim muda, tudo meu tem que mudar. Olha que ponto central aqui. Você há de conver comigo que se eu falo de santificação, mas não tem uma mudança, significa que dentro de mim não há corpo vazio, corpo oco. Se eu só prego sobre isso, mas não tenho isso, não pratico isso, dentro de mim não está. Sem sentido. A mudança parte de dentro para que não vire uma hipocrisia. Crentes dissimulados. O que é um crente dissimulado? Ele conhece a verdade. Ele sabe a fonte da verdade. É a síndrome lá do Éden, né? Síndrome de Adão e Eva. Eles estão tentando enganar Deus, mas sabendo que o problema já está lá. A tendência é você confessar e deixar. E dentro de você haverá uma mudança. E essa transformação que vem de dentro muda todo o seu ser. Muito, muito poderoso isso, por sinal. O corpo é considerado aqui como um órgão ou um instrumento da alma pecadora, através da qual as inclinações pecaminosas, hábitos e paixões se expressam. A santificação do corpo toma lugar especialmente na crise da morte e ressurreição do morto,
Finalmente, evidencia-se das Escrituras que a santificação afeta todos os poderes ou faculdades da alma, a compreensão, a vontade, as paixões, a consciência, né? E outros mais. Aí pega, vai falar com tudo, tato, olfato, paladar, audição, visão. Vai falar do nosso modo de pensar, do nosso modo de agir, do nosso modo de falar, do nosso modo de ver, do nosso modo de enxergar as coisas. Então, partindo de dentro, de um pressuposto de dentro da santificação, é onde Deus quer operar. Você concorda comigo que todo o processo começa dentro para depois vir para fora? Não há como ser algo fora sem antes ser dentro. Eu não sei se você sabe, mas uma das especialidades do oleiro é colocar a mão dentro do vaso. Porque toda forma que tem fora do vaso é baseada naquilo que ele trouxe de dentro do vaso. Então o oleiro põe a mão dentro, puxa para fora. Então o que tem fora é reflexo daquilo que tem dentro. Porque de dentro ele traz para fora. Então a moldagem que dá fora é aquilo que ele trouxe de dentro. Olha que poderoso isso. Concorda comigo que esse é o processo da santificação que Deus quer operar em cada um de nós? É uma necessidade da gente entender isso. Esse processo onde Deus entra dentro e tudo que está fora vai dar forma daquilo que está dentro, para que não haja hipocrisia, dissimulação, para que não haja engano, mentira, porfia e por aí vai. Você pode entender que quando você genuinamente é transformado a partir de dentro, há em você mudanças radicais da parte de Deus para a sua vida. Então, a santificação vai muito além daquilo que nós vemos, ou pensamos, ou sentimos, ou agimos, né? Vai muito mais além de todos esses acontecimentos. Mas, tem um pequeno comentário aqui. O estudo da palavra de Deus aprender mais da Bíblia, tá? Esse é o ponto que nós estamos aí fazendo, porém eu tenho visto muita debilidade nesse meio. Entra mais nessa palavra santificação pessoal. Pega alguns pontos que eu falei para você. Deixa eu ver se tem mais um aqui marcado aqui para te dar um ponto de partida, tá? Olha que forte, rapaz. Tem o caso aqui de um comentário, eu vou fazer ele para você, da santificação imperfeita, tá? Quando falamos de santificação como sendo imperfeita nesta vida, não queremos dizer que é imperfeita em partes, como se somente uma parte do homem santo originado na regeneração fosse afetada. É completo, mas ainda o homem sem desenvolvimento que precisa crescer até a plena estatura. Uma criança recém-nascida e com poucas exceções, perfeitas nas partes, mas não ainda em grau de desenvolvimento para o qual ela é destinada. Exatamente assim, o novo homem é perfeito em parte, mas permanece na vida presente imperfeito no grau de desenvolvimento espiritual. Os crentes precisam lutar com o pecado toda a vida. Meu Deus! Dá um glória a Deus aí que você entendeu esse ponto aqui. Então nós estamos hoje, por exemplo, no estado de perfeitos, mas imperfeitos na completude. Não há plenitude de perfeição em nós ainda nesta vida, porque por toda ela vamos lutar contra o pecado. Por toda ela teremos que lutar contra essa natureza pecaminosa que está em nós. Então é um processo que vai durar até o arrebatamento, ou até você partir dessa para outro momento, para outro lugar. Então vai durar sempre, vai perdurar por toda a nossa existência aqui na Terra. Então, somos perfeitos? Sim, Deus falou assim, sede santo porque eu sou santo. Né? Então, esse ser de santos está falando desse processo de santificação. Mas não há perfeição nisso, porque nós estamos em um estado de pecado, podendo amanhã mesmo rejeitar tudo aquilo que aprendemos e cair numa total prostituição carnal, espiritual e moral, que é aquilo que mais abomina o coração de Deus. Há uma necessidade disso aqui, é uma santificação imperfeita, não no sentido dela não ser boa, não ser completa ou estar faltando algo, mas não, é porque em mim, embora hoje eu sou santo, você é santo, né, é preciso entender que esse processo gradativo, ele é todo momento compartilhado com o Espírito de Deus. Há aqui a necessidade, oração diária, leitura da palavra diária, constante com Deus, para que esse processo ele venha só crescer e essa santificação imperfeita venha atingir o grau de perfeição naquele grande dia do arrebatamento, aonde teremos a plenitude, a completude de tudo aquilo que Deus colocou sobre cada um de nós. Então isso é muito sério. O fato de eu estar santo hoje não me faz santo amanhã. O fato de eu estar regenerado hoje não me faz regenerado amanhã. Eu tenho que tomar muito cuidado com isso. O processo de santificação, ele exige do santificado uma total devoção à palavra de Deus, à leitura e à oração.
Repito, nós, como santificados por Deus, precisamos estar em total comum acordo com Ele, com a Sua palavra, em comunhão com o Espírito, em leitura, em comunhão com a sua presença, rejeitando as coisas da carne, atraindo para si as coisas de Deus, para que esse processo de santificação venha a ser completado em nós, completado na minha e na sua vida. Faz sentido para você? Se faz sentido para você, deixa um comentário aí abaixo desse vídeo, comente no grupo do nosso WhatsApp. Não sei se depois é bom a gente fazer um grupo de Telegram, que tem muito mais facilidade de lidar com ele. E eu acredito que há muito o que falar ainda. Tá? Não há perfeição em nós, mas há santificação que precisa ser completada. Ela é perfeita, mas não perfeita em nós, no sentido de faltar em mim ainda muito para Deus operar. Porque amanhã eu posso ser mais santo do que hoje em Deus. E assim sucessivamente. Faz sentido para você? Falar de santificação vai além. Falar de santificação vai além de um mero comentário. Então, cabe aqui você pegar essas poucas palavras, esses quase 30 minutos aí, e trazer para você, trazer em prática. Ver o que vale a pena realmente para você entender sobre o processo de santificação. Busque mais conhecimento disso. Procure achar mais assuntos sobre isso. Nós, na próxima aula, nossa próxima aula presencial, em nome de Jesus, se ele não voltar até lá, vai ser no dia, hoje é dia 5, né? Seria a aula, nós teríamos uma aula hoje, mas essa aula, de qualquer forma, essa que eu estou falando para você, não seria hoje, tá bom? Eu ia tratar realmente dessa palavra santificação. Vai ser no dia 12, ó. Próxima segunda-feira, dia 12, ok? Então, nós vamos aí entrar nesse processo. Nós estamos falando de algumas coisas aqui, tá? Porque nós ia falar de preservação, vamos falar, né? De preservação, de glorificação, ok? E tem